Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é André Doniani, do canal Geração para a Última Hora. Estou aqui para apresentar mais uma bela obra de um autor brasileiro. E aqui está, autor Aramis de Barros, chamado 12 Homens e uma Missão. Esse livro apresenta a biografia de todos os apóstolos, sem exceção. É de todos os 12 apóstolos que Jesus separou para a sua grande missão. Esse livro é muito bom porque ele conta a história biográfica de cada apóstolo e também histórica. Ele conta um pouco da história dos apóstolos, sobre as suas profissões, a cidade que eles moravam, a profissão. Esse livro é muito bom. Vamos lá que eu vou mostrar ele por dentro para vocês. Eu li ele de capa a capa. Esse livro é muito bom. E é muito interessante como é que ele aborda a vida de cada apóstolo. Aqui tem uma dedicatória da obra. A primeira edição foi em 2006, agosto de 2006. Depois ele foi reimpresso em 2007. Depois ele foi reimpresso em 2010. Depois ele foi reimpresso em 2012, 2013, 2015. Essa é a última reimpressão dele. Aqui é o sumário dele. Vou aproximar um pouco para vocês verem. O sumário dele tem o prefácio, tem uma introdução ao mundo apostólico, enorme exclusão social romana e a expectativa de uma nova era. Depois ele fala o senso de unidade e a universalidade política do Império Romano, a segurança e a facilidade de trânsito terrestre e marítimo. Essa parte é tremenda, porque ele fala um pouco da arqueologia. Ele mostra um pouco como é que os romanos fizeram a estrada, como é que eles trafegavam com os seus barcos marítimos. É muito interessante essa parte. Depois a parte 4 ele fala a facilidade de comunicação com a universalidade de língua grega e a expansão do latim. Por parte 5 ele fala amplo desenvolvimento do comércio internacional promovido pela riqueza do império. Página 44. Eu vou dar uma parada aqui para vocês verem, para vocês analisarem o sumário. Vamos lá. Vou mostrar o resto da obra para vocês. É muito extensa. Ó, o resto da obra para vocês verem aqui, ó. A vocação de Bartolomeu e assim sucessivamente. É uma obra fenomenal essa obra, sobre a biografia dos apóstolos. E é interessante que aqui ele fala sobre Judas Iscariotes. Aqui mostra Judas Iscariotes. As especulações sobre a sua origem. Judas, um tesoureiro pouco confiável. O breve apostolado de Judas. Depois ele fala sobre a traição, sobre o suicídio de Judas. Depois ele fala reconciliando as narrativas sobre a sua morte, as especulações filosóficas sobre os feitos e o destino de Judas, uma vaga a ser preenchida, Matias, o 13º apóstolo. Agora eu vou mostrar um pouco dessa obra por dentro. E tem mais aqui, ó, o sumário dele. Vou mostrar aqui, se vocês quiserem pausar o vídeo para vocês lerem.
Aqui é o prefácio. Se quiserem pausar o vídeo para vocês verem. Aqui é o prefácio ainda da obra, né? De Russell Shedd. Ele fala um pouco sobre a extensão dessa obra, como foi importante para a teologia brasileira, teologia bíblica, mas por um teólogo brasileiro foi escrito. Ele viu a necessidade de ter algum livro falando sobre a biografia dos apóstolos, que ele diz na sua escrita que ele procurava livros sobre biografia dos apóstolos, nunca achou, né? Nunca viu. E então por isso que ele escreveu detalhadamente. Ele tirou vários textos de fontes como Eusébio de Cesareia, né? História eclesiástica. Ele também tira de História dos Hebreus, de Flávio Josefo. Ele tira de várias fontes judaicas. Ele também tira textos dos apócrifos, falando sobre a vida dos discípulos, falando sobre a vida dos apóstolos. Aqui ele mostra várias perspectivas, onde os apóstolos foi sepultado, onde que os apóstolos fizeram a sua jornada evangelística. Essa obra é fenomenal. Tem algumas fotos, né, sobre Tibério César, o líder do Império Romano, durante o período do ministério palestino de Cristo. É raro ter fotos nesse livro, mas tem algumas fotos. Contribuição da filosofia grega. Vamos passar um pouquinho mais para frente para vocês verem. Aqui já começa sobre a história de Mateus. Interessante isso aqui, que ele mostra sobre as rotas dos apóstolos, como é que eles fizeram. Você pode ver, eles ficavam numa cidade e daqui eles saíam para várias cidades vizinhas. Aqui ele explica muito bem, certinho. Aqui eles ficavam numa cidade e depois eles começavam a evangelizar cidades vizinhas. Daqui eles partiam para outro lugar, dali começava a pregar o evangelho às cidades vizinhas. E aqui começa a história, a biografia do apóstolo Bartolomeu. Pausa um vídeo aí se vocês quiserem. Não dá para mostrar tudo porque esse livro é bem extenso, ele tem 520 e poucas páginas aqui sobre Mateus. Se quiser pausar o vídeo. Aqui ele fala um pouco sobre Eusébio de Cesareia, tá vendo? Aqui é Simão Zelote. Passando algumas páginas para vocês verem. Pausem o vídeo aí se vocês quiserem. E é interessante que ele conta aqui, ó, obstinação, violência e morte na saga dos Zelotes. Ele fala sobre uma seita dos Zelotes. Simão era daquela seita dos Zelotes, onde guerrearam contra Roma. Aqui ele vai contar detalhadamente como é que aconteceu essa guerra dos Zelotes contra os judeus. Houve um massacre muito grande naquele tempo. E aqui ele detalha bem a história. Aqui ele fala sobre a vida de Judas Iscariotes. Se quiser pausar o vídeo para vocês lerem um pouquinho. Aqui ele explica um pouco sobre o significado do nome de Judas Iscariotes. Muito interessante a biografia desse homem. Diz que ele é o único escolhido por Jesus que não morava na Galileia. Ele era judeu, mas ele não morava na Galileia. E todos os outros Jesus
na cidade de Galileia. E Judas Iscariotes não. Ele não era da Galileia. Ele era de uma cidade vizinha. E aqui ele dá uma explanação mais bem detalhada. Esse livro é muito bom. Ele fala profundo mesmo sobre cada biografia de cada apóstolo. Como é que foi a morte, como é que eles foram chamados no mistério, como é que foi a profissão, como é que foi o ato de evangelismo deles. Cada chamado que tiveram foi diferente um do outro. E aqui tem várias situações. Mateus, exemplo, Mateus foi um cobrador de impostos. Naquele tempo, nesse livro ele fala muito bem explicado sobre a vida de Mateus. Naquela época, o povo não gostava dos cobradores de impostos, porque eles falavam que os cobradores de impostos puxavam, então eles não gostavam dos cobradores de impostos, né? A vida de Tomé. Tomé foi aquele apóstolo que duvidou, né? E pediu para o Senhor mostrar suas marcas para ele, né? Para ver se era Jesus mesmo, porque Tomé duvidava, né? Que ele cria só vendo. E aqui tem um versículo, João capítulo 20, versículo 27. Depois disse a Tomé: chegai aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e meta-o no meu lado, e não mais seja incrédulo, mas crente. Depois que Jesus Cristo apresentou a Tomé, a vida dele mudou depois que ele teve esse ato. Ele foi um dos evangelistas, um dos apóstolos mais influentes da sua época, depois que ele teve esse encontro com Jesus, tocando nas suas feridas. E aqui ele vai contar detalhadamente onde que Tomé foi apóstolo, quais cidades que ele pregou o evangelho. Diz a história que ele ficava debaixo de uma rocha, debaixo de uma caverna, e começava a orar incessantemente. E ele foi morto dessa forma, Tomé orando. Chegaram naquela época que foram perseguidos os cristãos. Tomé foi morto dentro de uma caverna. Foi atravessada uma lança sobre ele. Muito interessante esse livro. Esse livro, para quem quer estudar a fundo sobre a biografia dos apóstolos, pode ler esse livro. Esse livro é muito importante para a sua biblioteca. Como se deu o martírio de Tomé. Aqui sobre o apóstolo André. Sobre a história de Filipe. Pausa o vídeo para vocês lerem. Aqui é a história de Judas Tadeu. A biografia dele. Muitas histórias de Eusébio de Cesareia. Tá vendo? Para vocês verem aqui, ó. Eusébio de Cesareia. 260 a 340 depois de Cristo. Sobre a história eclesiástica. Ele cita bastante sobre a história eclesiástica de Eusébio de Cesareia, porque ele fala muito sobre a história dos apóstolos. Aqui tem uma foto falando sobre o retrato de João como jovem contemplátil pelo artista bizantino, que é um retrato de João com a tradição e expressão serena e traços delicados. Do artista flamengo Roger Vander, que ele se aprofunda mais. A história dele é muito profundo esse livro, muito histórico, traz bastante coisa histórica, os fatos que aconteceu na vida de uns dos apóstolos. É muito interessante. Aqui fala sobre os dois Tiagos, que tinha um Tiago maior e um Tiago menor. Então aqui ele vai falar
a biografia dos dois Tiagos, né? Aqui fala a semelhança entre o martírio de Tiago Menor e Tiago o Justo. E aqui a história de Simão Pedro. Quiser apertar o pause para vocês dar uma lida. E aqui como foi o chamado de Pedro, que é uma foto de Roma nos tempos apostólicos. E aqui é a bibliografia, onde que ele tirou, né? Onde ele tirou as informações para escrever esse livro. Que é um apêndice edição ampliada, que ele faz uma reflexão, os 12 de Cristo e as insondáveis escolhas de Deus. E aqui fala um pouco sobre o autor, né? Se quiser apertar pause para você dar uma lida. E aqui é o fim. E aqui tá a contracapa dele, se quiser dar uma lida. Aqui tá a contracapa do livro, se quiser apertar pause, dá uma lida. E aqui vai mais uma indicação do canal Geração para a Última Hora. 12 homens, uma missão. Autor Aramis C. de Barros. Aqui está uma bibliografia dos apóstolos. E é isso aí, irmãos. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e curte os nossos vídeos para que nossos vídeos sejam notificados a vocês. Então eu agradeço a cada um, agradeço todos aqueles que são em parceria conosco no nosso canal. Eu agradeço a todos os canais que aí estão indicando o nosso canal. E fica na santa paz do Senhor Jesus. Muito obrigado.